digital, né? Eu e Verane somos, embora eu goste de computador, mas eu e Verane somos de um outro tempo, né? A gente só fala e lê. Mas, então, quer dizer, essa apresentação é uma apresentação feita nos Estados Unidos, né? Que se refere fundamentalmente aos Estados Unidos, que são, efetivamente, não há dúvida, quem lidera a guerra às drogas, né? Quem introduziu essa política de guerra às drogas, e que, enfim, não são apenas os Estados Unidos, e nós, no Brasil, né, sofremos essa guerra às drogas, nós temos a nossa própria guerra às drogas, e nós a sofremos, talvez em intensidade ainda maior do que muitos outros países do mundo, do que os próprios Estados Unidos, mas, enfim, então, essa apresentação se refere fundamentalmente ao papel dos Estados Unidos. E tudo que eu for falar aqui, nós sempre devemos pensar que, praticamente, o que vai ser dito aqui acontece nos Estados Unidos, mas acontece no mundo inteiro, né? Acontece no Brasil e acontece em outros países do mundo, né? Se os Estados Unidos, por um lado, são esse país que lidera, né, essa política de guerra às drogas, por outro lado, vem também dos Estados Unidos a reação a essa política, né? E a LEAP, a Law Enforcement Against Prohibition, poderia ser traduzido como agentes da lei contra a proibição, né? Foi criada nos Estados Unidos em 2002, e o Jack Cole é o seu diretor executivo, né? O Jack Cole foi, durante 26 anos, da polícia de New Jersey, né? Atuando, inclusive, como agente encoberto do seu departamento de narcóticos. E, exatamente por essa experiência, ele pôde perceber claramente os danos dessa política de guerra às drogas e a necessidade imperiosa de se legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Portanto, a LEAP é uma organização também da qual eu faço parte, porque ela é uma organização que foi criada nos Estados Unidos, mas é uma organização internacional, cresceu internacionalmente. Eu faço parte também da sua direção, né, do seu quadro de diretores. É uma organização, portanto, educativa, internacional, sem fins lucrativos, que tem mais de 10 mil membros, entre policiais, juízes, promotores, agentes penitenciários, agentes da DEA e do FBI, e outros que acreditam que a guerra às drogas não só é um fracasso, como, mais do que isso, se tornou um desastre político que se auto-perpetua e se expande. Nós, da LEAP, sabemos que, por fim, a proibição das drogas reduzirá mortes, doenças, crimes e dependência. Queremos, por fim, a proibição das drogas da mesma forma que pusemos fim à proibição do álcool nos Estados Unidos em 1933. Porque, como agentes da lei, percebemos que, quando pusemos fim àquela malévola lei, na manhã seguinte, Al Capone e seus companheiros estavam fora do negócio. Isso aqui um parênteses, né? Essa é a única, legalizar é a única forma de se tornar natural esse negócio, né? De afastar desse negócio pessoas que, atuando na ilegalidade, necessariamente têm de recorrer à violência para resolver os conflitos que surgem em torno desse negócio, né? O exemplo da legalização do álcool nos Estados Unidos é claríssimo, né? Eu sempre costumo falar, quer dizer, não foram os intocáveis do Elliot Ness que reduziram a violência da Chicago dos anos 20 e 30. Foi simplesmente o fim da lei seca. Então, com o fim da lei seca, Al Capone e seus companheiros não estavam mais se matando para manter a divisão daquele lucrativo mercado, não estavam mais matando os policiais encarregados de lutar essa guerra inútil,
não estavam mais matando as crianças pegas no fogo cruzado e tiroteios na rua. Se pusermos fim à proibição das drogas, tiraremos a violência dessa equação. Se tratarmos o abuso de drogas como um problema de saúde, ao invés de tratá-lo como um problema criminal, poderíamos ajudar a resgatar os milhões de jovens cujas vidas estão sendo sacrificadas no altar da guerra às drogas. Portanto, hoje vamos discutir o que eram os Estados Unidos antes do começo dessa guerra às drogas, em 1970, e o que eles são hoje, de modo que vocês possam comparar e decidir por si mesmos se a proibição às drogas tem sido ou não uma política eficaz. Ivan, número 2. Os Estados Unidos não tinham drogas ilícitas até 1900. Falar que tem um lá também. Eu sei. Não, eles, para o público. Para avisar que tem um lá também. Ué, eles estão vendo. Então tá. O Sérgio que tinha que avisar que tem lá, as pessoas estão vendo. Tá bom, porque tem lá também. Não, e aqui tem. Mas tem o... Tá bom. Bom, os Estados Unidos não tinham drogas ilícitas até 1914. Como vocês podem ver, em 1901 e antes disso, qualquer pessoa podia ir a uma drogaria com $4,85 no bolso e comprar uma onça de heroína, uma onça cerca de 28 gramas. Mas, por diversas razões que pouco tinham a ver com uma política de drogas, o governo federal decidiu tornar a heroína ilegal. Eles precisavam acenar com uma razão para a proibição. Então, disseram que calculavam que 1,3% da população do país era dependente de drogas. Aí promulgaram, em 1914, a lei que ficou conhecida como Harrison Anti-Narcotics Act. Agora vamos nos projetar 56 anos à frente, número 3. Estamos em 1970, nos preparando para começar a guerra às drogas, e é quando eu entro nesse filme. Então, diz o Jack, ingressei na polícia do estado de New Jersey em 1964. A foto no alto à esquerda é de quando me formei naquele ano. E a foto logo abaixo é mais ou menos de quando me formei em seu departamento de narcóticos em 1970. A guerra às drogas foi efetivamente moldada e criada em 1968 por Richard Nixon e nada tinha a ver com o problema das drogas. Tinha a ver, sim, com o fato de que o senhor Nixon estava concorrendo à presidência pela segunda vez e, naquela época, ele pensava que seria realmente uma boa ideia ganhar a eleição. Ele sabia que uma plataforma de rigor contra o crime traria muitos votos, mas se ele pudesse estar à frente de uma guerra, seria melhor ainda. Naturalmente, naquele ponto deu certo. Diz o Jack, quero deixar claro que não estou tentando culpar os republicanos pelo que aconteceu com essa guerra às drogas. Esse tem sido um desastre totalmente apartidário. Todos os presidentes, desde o senhor Nixon, democratas ou republicanos, intensificaram a guerra e agravaram muito as coisas. Digo eu, aqui no Brasil, a gente também tem um exemplo que os políticos das mais diversas tendências adotam a sua própria guerra às drogas. Número 4. Mas, em 1970, o governo precisava de um pretexto para começar uma guerra às drogas. Então, fizeram uma rápida pesquisa e concluíram que 1,3% da população era dependente de drogas. Não podíamos conviver com isso, então começamos uma guerra às drogas. Número 5. Uma guerra às drogas provavelmente não era a melhor solução, na medida em que realmente não tínhamos um grande problema com drogas em 1970. As drogas eram muito mais uma perturbação do que uma ameaça à nossa sociedade. Por exemplo, em 1970, a probabilidade de alguém morrer como resultado da cultura da droga era menor do que caindo da escada em casa ou se engasgando com comida no jantar. E, até onde eu saiba, ainda não começamos uma guerra a escadas ou a jantares. Mas, quem sabe, talvez ainda esteja em tempo se algum político imaginar que uma tal política possa render votos. Número 6.
Se tínhamos algum problema em 1970, era basicamente com drogas leves, maconha, haxixe, LSD, cogumelos, as drogas alucinógenas. Naquela época, quase não se ouvia falar em drogas pesadas, como metanfetamina, cocaína, heroína. Certamente, elas eram praticamente desconhecidas, comparando-se com os dias de hoje. 7. Esse gráfico, preço e pureza da heroína, foi criado pela DEA e colocado no site deles, na internet, no que eles chamam de sinopse da DEA 2001. DEA, todo mundo sabe o que é, né? Drug Enforcement Agency. Enfim, é bem mal falada, né? bem famosa no mundo inteiro. Bom, o gráfico aponta o custo e a pureza da heroína por ano de 1980 a 1999. À esquerda de vocês, vê-se o custo médio que um usuário de heroína pagava para ter um barato em cada um daqueles anos. E a DEA gentilmente converteu esses preços para dólares de 1980, de modo a descontar a inflação. À direita de vocês tem-se a pureza média da droga nas ruas, onde os usuários de heroína a compravam. Como diz o Jack, ele, enquanto agente encoberto, começou a comprar heroína em 1970 e, portanto, ele pode retroceder esse gráfico em 10 anos. Quando ele comprava heroína nas ruas, naquela época, comprava o que se chamava 3 bags, porque o custo era de $3 por papelote. Ajustando-se esses $3 para os dólares de 1980, como a DEA fez com todos os preços em seu gráfico, verifica-se que se gastava o equivalente a $6,37 para se ter um barato no começo da guerra às drogas. Na verdade, era preciso usar 2 papelotes para ter um barato, porque, como dito antes, drogas pesadas eram quase desconhecidas em 1970, e para se ter heroína bastante, para se sair vendendo, ela era tão diluída que se chamava nas ruas de droga ninharia. Ela vinha em 1 ou 1,5% de pureza. Mas depois de 10 anos combatendo a guerra às drogas, a DEA diz que a pureza mais do que dobrou, 3,6%. E o custo para se ter um barato caiu para $3,90. E depois de 30 anos de guerra às drogas, o preço para viajar com heroína despencou para um equivalente a 80 cents de dólar de 1980. A razão por que era tão relativamente barato viajar com heroína em 1999 estava no fato de que a sua pureza aumentara para 38%. Esse, portanto, é um problema 25 vezes maior do que era no começo da guerra. Nos 2 ou 3 anos seguintes, a DEA registrava o percentual de pureza da heroína nas ruas em mais de 70%, nas costas leste e oeste em Chicago. Número 8. De acordo com a DEA, antes da guerra ser implementada em 1970, 4 milhões de pessoas nos Estados Unidos, maiores de 12 anos, tinham usado uma droga ilícita, o que correspondia a 2% da população de então. Mas, em 2003, a DEA nos diz que o número de pessoas que já tinham usado uma droga ilícita era de 112 milhões, ou seja, 46% da população. Alguma coisa está errada aqui. Número 9. O custo da guerra também teve um ligeiro aumento, de 100 milhões de dólares em 1970 para 70 bilhões de dólares em 2003, ou seja, 700 vezes mais dinheiro gasto por ano do que no começo da guerra. Número 10. O que dizer sobre a quantidade de drogas fornecida para os Estados Unidos? Em 1970, uma apreensão decente para um policial municipal ou estadual que executava uma ordem de busca em um domicílio era de 1 onça de cocaína, 28 gramas, ou 1/4 de onça de heroína, cerca de 7 gramas.